Fala aí, meu amigo estudante, minha amiga estudante aqui do canal Matemática para Vestibular. Seja você aí muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos trazer uma aula de física aqui, ó, muito bacana, que eu tenho certeza que vai ajudar você pra caramba, principalmente você que vai fazer prova para sargento da aeronáutica. É uma aula sobre plano inclinado, onde eu estarei resolvendo algumas questões aqui de plano inclinado, que eu tenho certeza absoluta que você vai se amarrar de montão. Então, eu quero pedir desde já que você assine o canal, clicando aqui no quadradinho vermelhinho, bem marotinho, que está aqui no cantinho da tela, escrito assinar o canal, caso você esteja me vendo pelo computador. Se estiver me vendo pelo celular, esse botãozão vermelhão aí embaixo, onde está escrito inscrever-se. Clica aí agora, assine o canal, não deixe de acionar o sininho da notificação para receber a notificação dos vídeos novos. Belezinha? Olha, eu tenho certeza que você vai se amarrar nessa aula. DJ, libera esse som aí, DJ. Vamos aí, estudante, vamos falar sobre o plano inclinado, onde eu vou explicar aqui para você de forma bem tranquila tudo sobre plano inclinado. Então vamos lá. Primeiro, estudante, no plano inclinado, quando você tem um corpo sobre um plano inclinado, a força-peso, que está representada aqui pela seta de verde, ela vai possuir duas componentes, tá bom? Uma componente no plano horizontal e outra na vertical, tá bom? Na horizontal eu chamei de P de X, beleza? Em alguns livros didáticos de física, você também vai encontrar a nomenclatura P de T, tá? Mas isso daí é irrelevante, beleza? E na vertical, a componente da força-peso eu denominei de P de Y, tá? Outra observação importante, estudante, é que no plano horizontal não existe a ação da gravidade, certo? Quando você põe um objeto sobre uma mesa, por exemplo, esse objeto ele não vai cair. Por quê? Porque ele não está sofrendo a ação da força-peso. No plano horizontal, essa força de azul aqui, que é a força normal, tá? Ela, no plano horizontal, ela é igual ao peso. Já aqui no plano inclinado, a normal, ela vai ser igual a esse P de Y que está aqui. Beleza, estudante? Tranquilo? No plano horizontal, a normal é igual ao peso. No plano inclinado, a normal ela é igual ao P de Y. Nessa aula aqui, nós iremos resolver questões de plano inclinado que vão possuir atrito e que também não vão possuir atrito, tá? Beleza, então aqui eu tenho um bloco aqui sobre um plano inclinado sendo puxado por uma força F. Paralela ao plano inclinado, temos uma força P de X e também a força de atrito. No caso, a força de atrito quando existir, beleza? Aí de cara, estudante, você já sabe o seguinte, que a força de atrito, ela é calculada você fazendo o coeficiente de atrito, μ, vezes essa normal. Como no plano inclinado a normal vale P de Y, então a força de atrito no plano inclinado vai ser calculado fazendo μ vezes esse P de Y, que já eu vou determinar o valor dele aqui. Tá? Ok. Esse plano inclinado, estudante, ele possui um ângulo, tá? Ele é um plano inclinado sobre um ângulo um ângulo θ. Então, quando você traça as componentes da força-peso, a da horizontal e a da vertical, o ângulo que a força-peso vai formar com a força P de Y é o mesmo ângulo que você está vendo aqui. Então, estudante, o que eu vou fazer aqui? Eu vou traçar uma paralela ao P de X aqui. Com isso, eu formei um triângulo retângulo que eu já até reproduzi ele para cá. Aqui, nesse caso, é a nossa força-peso. Vou colocá-la aqui. Nossa força-peso. Aqui na vertical é a força P de Y.
e na horizontal a força P de x. Estudante, tudo que eu vou fazer aqui agora é aplicar as razões trigonométricas no triângulo retângulo, de seno e cosseno. Então, vou botar aqui, seno do ângulo θ, cateto oposto ao ângulo, que no caso é o lado do triângulo que está olhando para o ângulo, P de x, dividido pela hipotenusa, que no caso é a força-peso. Pega esse peso, passa ele para cá, estudante, ó, multiplicando pelo seno. E aí nós vamos ter que P de x vale o peso do bloco vezes o seno do ângulo dado no problema. Tá? Belezinha? E o P de y? Bom, vamos trabalhar com o cosseno agora. Cosseno do ângulo é igual ao cateto adjacente, que é o lado do triângulo que não olha para o ângulo, no caso P de y, também dividido pela hipotenusa, que é a força-peso. Vamos fazer a mesma coisa, pegar esse peso e passá-lo para cá. Então, eu tenho que P de y vale a força-peso vezes o cosseno do ângulo dado no problema. E aí, estudante, a gente já pode determinar a nossa força de atrito agora. A força de atrito vale μ vezes a normal, só que a normal é igual ao P de y, e o P de y vale peso vezes o cosseno do ângulo. Ok? Então, são essas fórmulas aí, estudante, que nós iremos trabalhar na resolução de problemas sobre plano inclinado. Então, vem comigo aí na primeira questão. Nossa primeira questão fala assim, olha, no arranjo experimental da figura, os corpos A e B têm massas iguais a 10 kg. O plano inclinado ele é perfeitamente liso. O que isso significa, estudante? É que nós não teremos aqui a ação da força de atrito. O fio ele é inextensível, passa sem atrito pela polia, de massa desprezível. Determine a aceleração do sistema. Nesse problema aqui, eu ainda vou incluir, para a gente depois, no final, calcularmos a tração que existe aqui nesse fio, beleza? Então, vamos lá, estudante. Primeira coisa que a gente vai verificar aqui é o seguinte. Está vendo o corpo B aqui? Ele está pendurado sobre esse fio. Isso significa que ele está sob o efeito da gravidade. Se eu chegasse aqui, por exemplo, e cortasse esse fio, tá? O que ia acontecer é que o corpo B ele ia cair. Então, ele está sob o efeito da gravidade. Logo, existe a força peso agindo nesse corpo B, puxando ele aqui para baixo. Eu vou botar aqui a minha força peso, tá? Puxando o corpo B aqui para baixo, assim. Aqui vai estar a força peso do corpo B, que eu já vou até calcular. É a massa do corpo B vezes a gravidade da Terra. Então, o peso do corpo B vale 100 newtons. Beleza? O corpo A ele está sobre o plano inclinado. Aí, vamos lá. Aqui no corpo A, nós temos a componente da força-peso na horizontal, que eu vou chamá-la de P de x. Tá? E tem na vertical P de y. Só que nesse caso aqui, por não haver atrito, esse P de y, estudante, a gente não vai precisar utilizá-lo neste problema. Então, vamos fazer o P de x. Vamos lá, P de x, acabamos de ver, né? Que é o peso do corpo, no caso ali do corpo A, vezes o seno do ângulo dado no problema, que é o ângulo de 30 graus. Beleza, então P de x, ele vale. Olha, o corpo A,
ele possui a mesma massa do corpo B. Isso significa que ele também vai possuir o mesmo peso. Então, aqui é 100 vezes o seno de 30 graus, que é 0,5, foi dado aí no problema. Essa continha aqui, a gente pode cancelar um zero e cancelar essa vírgula que está aqui. Ficou 5 vezes 10, 50 newtons. Veja, estudantes, nós temos forças aí de sentidos contrários. Uma puxando para baixo com o valor de 100 newtons e a outra puxando no sentido contrário com o valor de 50 newtons. Olha, é óbvio que pela força-peso ser maior do que a força P de x, ela vai puxar todo esse sistema. Então, a gente tem aqui, estudante, o sentido do movimento. O movimento vai ser esse aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Para cá, assim. Isso aqui é o movimento. E depois aqui para baixo, tá? Aqui para baixo. Ok? Bom, vamos aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual somatório das massas vezes a aceleração. Quando você tem forças de sentidos opostos, a resultante é você pegar a maior e subtrair da menor. Então, no caso, eu vou pegar aqui 100 menos 50 igual o somatório das massas, 10 mais 10, 20, vezes a aceleração. Isso aqui vai dar 50, onde podemos cortar esse zero daqui com esse daqui, e aí efetuarmos a metade de 5. A metade de 5 vai dar 2,5 metros por segundo ao quadrado. Esse aí é o valor da nossa aceleração, que é o que o problema estava pedindo, estudante. A aceleração aí é o que ele estava pedindo, beleza? Agora, e se eu quisesse calcular a tração que age ali naquele fio? Vou botar aqui a tração. Aqui. Bom, a tração é uma força que está agindo aqui nesse fio aqui, que vai puxar o corpo A para cá. Então, eu vou pegar aqui, eu vou copiar essa parte aqui do desenho, vou botar ela aqui, e aí eu quero que você observe o seguinte, estudante, qual é a força que está puxando no sentido do movimento? A força que puxa no sentido do movimento é a força de tração. Então, no caso, a força de tração ela vai ser maior do que a força P de x. Aplicando a segunda lei de Newton no corpo A, eu vou ter isso aqui, ó, tração menos P de x é igual a massa do corpo A vezes a aceleração. Aqui seria T menos 50 igual a massa de A, que é 10, vezes 2,5, que é o valor da nossa aceleração. Esse menos 50 eu jogo ele para o outro lado, que ele vai positivo. Tá? Deixa eu botar à direita aqui. E 10 vezes 2,5 vai dar 25. Então, vai ficar 50 mais 25. O valor da nossa tração aí seria de 75 newtons. Esse seria o valor da nossa tração. Só lembrando que ele não pediu isso no problema, mas existem alguns problemas que às vezes pedem, então eu já estou passando aí o macete para você, tá? Por que ficou tração menos P de x? Porque a tração é a força que está puxando o corpo A no mesmo sentido do movimento. Por isso, ela é maior do que a força P de x. Tranquilaço, estudante? Tranquilaço, tranquilaço? Então, vem comigo aí na segunda questão. Nossa próxima questão, estudante, é uma questão de plano inclinado que vai envolver força de atrito. Então, eu tenho aqui, ó, num plano inclinado da figura, os corpos A e B, cujos pesos são de 200 newtons, vou botar aqui, é o peso do corpo A, tá? Peso do corpo A, 200 newtons. Beleza?
E o peso do corpo B, 400 newtons. Respectivamente, estão ligados por um fio que passa por uma polia lisa. Os coeficientes de atrito entre os corpos e os planos é de 0,25. Para que o movimento se torne iminente, deve ser aplicada ao corpo A uma força Fd. Então, olha só, não existe movimento aqui ainda, beleza? Então, veja, aqui no corpo A, eu tenho aqui essa força F, puxando para cá. Eu vou ter também a força de atrito, que vai agir aqui, ó, vou botá-la aqui. Força de atrito, só que é a força de atrito do corpo A. Ok? E eu vou ter aqui também a força de atrito que vai agir aqui, ó, no corpo B, tá bom? Força de atrito do corpo B. Lembrando que o corpo B ele está, né, também aí na ação do plano inclinado, beleza? Bom, eu vou botar aqui o seguinte, a força F, vou botar aqui a força F mais a força de atrito do corpo A, ela vai ter que ser igual à força de atrito do corpo B. E por que ela tem que ser igual? Porque esse problema aqui, estudante, ele fala que ele quer determinar a força F para que haja uma iminência de haver movimento. O que isso significa? O corpo não vai entrar em movimento, mas é quando o atrito já chegou no máximo. Se você tiver uma força F acima um pouquinho daquele atrito, o corpo já entra em movimento. Tá? Beleza. Vamos fazer aqui a força de atrito do corpo A. Seria μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal. Só que nós acabamos de ver, né, que no plano inclinado, a normal vale P de Y. Então, vou botar aqui o P de Y, que a gente aprendeu que vale o peso do corpo vezes o cosseno do ângulo. Então, a força de atrito de A vale o coeficiente de atrito, que é 0,25, vezes o peso do corpo A, que é 200 newtons, vezes o cosseno de 30 graus. Foi dado no problema. Raiz de 3 sobre 2. A gente pode dividir aqui, ó, 200 por 2, vai dar 100. E efetuando 0,25 vezes 100 vai dar 25. Então, a força de atrito do corpo A vai valer, no caso, 25 raiz de 3 newtons. Esse aí seria, no caso, o valor da força de atrito do corpo A. Vamos fazer agora do corpo B. Força de atrito do corpo B. μ vezes a normal, que é igual P de Y. Vamos botar direto aqui. Então, seria 0,25 vezes o peso do corpo B vezes o cosseno do ângulo de 30 graus, que daria raiz de 3 sobre 2. Bom, aqui, eu dividindo, vai dar 200. 200 vezes 0,25, a força de atrito em B vai dar 50
raiz de 3 newtons. Então, agora é só eu aplicar aqui, tá? Vai ficar assim, F mais 25 raiz de 3 é igual a 50 raiz de 3. Então, vai ficar F igual a... vou fazer no outro espaço para ficar melhor. F vai ser igual a 50 raiz de 3 menos 25 raiz de 3. Então, isso aqui vai dar 25 raiz de 3 newtons. Esse aí é o valor da força F. Beleza aí, estudante? Ficou tranquilaço aí para você aí, essa questão? Pô, eu sei que ficou, hein, estudante? Porque aqui no nosso canal é onde você encontra aí a melhor didática que existe, tanto de matemática quanto de física aqui no YouTube, e onde, com certeza, estudante, o teu sucesso na prova de sargento da aeronáutica ou o teu sucesso lá no Enem, ele é garantido. E aí, estudante? Curtiu aí a aula que eu te dei? Curtiu aí o conteúdo que foi apresentado? Então, ó, de coração, na humildade mesmo, eu quero pedir primeiro, deixa teu comentário aí no vídeo, coloca aí o que você achou da aula, tá? Deixa teu joinha, porque teu joinha ajuda muito o nosso canal, tá? A gente continuar produzindo conteúdo de qualidade para você que está aí se preparando para o vestibular ou para a prova de sargento da aeronáutica, beleza? Pô, deixa de assinar o nosso canal não, tem esse quadradinho vermelhinho bem marotinho aqui no cantinho da tela, onde está escrito assinar o canal. Clica nesse quadradinho agora, torne-se assinante do canal. Caso você esteja me vendo pelo computador ou se estiver me assistindo pelo celular, tem esse botãozão vermelhão aí embaixo, onde está escrito inscrever-se. É só clicar aí e vir ser feliz aqui no canal Matemática para Vestibular. Aqui nós temos aulas de matemática e temos aulas de física também, para você que está aí se preparando, beleza? Então, olha, muito obrigado pela sua ilustre presença. Estarei deixando agora aqui para você esses vídeos que estão aparecendo, que eu tenho certeza que vão contribuir bastante para o teu sucesso. Por isso eu te peço para você não ir embora. Muito obrigado, forte abraço, nos vemos na próxima aula. Valeu!